Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade à nossa questão sobre o ano litúrgico. Estamos no ano C, isto é, Lucas. É a festa do batismo do Senhor Jesus, nosso 13º encontro. Sabemos que no final do século VIII, em alguns lugares, se instaurou uma oitava de Natal. Isto é, 8 dias depois do Natal, onde nesses lugares se lia o Evangelho do batismo de Jesus. Já no século XVIII, na França, se celebrava uma festa do batismo. Já as igrejas orientais, a celebração da Epifania celebra não a adoração dos magos, dia de Natal para os orientais, mas se celebra a manifestação às margens do Jordão, o batismo. Então lembra o momento do batismo do Senhor. No calendário romano, a festa do batismo entrou em 1960, já com o Concílio Vaticano II. E sua data atual no calendário é de 1969. O lecionário da época previa um evangelho próprio para cada ciclo litúrgico. Mas as leituras, primeira e segunda, eram sempre iguais. Já em 1981, a nova reforma, já com o Papa João Paulo II, cada ciclo litúrgico foi dotado de textos bíblicos próprios. Então, o Evangelho, seguindo o ano litúrgico A, B, C, Mateus, Marcos e Lucas, e cada ano litúrgico com leituras próprias para a festa do batismo. O que se destaca é que, na história, o conjunto das tradições litúrgicas manteve a importância do batismo de Jesus, batizado por São João Batista. Enquanto Mateus narra o batismo em pormenores, São Marcos e São Lucas apenas o mencionam. São João evoca-o por ocasião do chamado dos primeiros discípulos. Mas todos os evangelhos testemunham que Jesus é testemunha de uma manifestação divina que o designa Filho amado, enviado do Pai. Este batismo dá o início da pregação de Jesus, onde ele vem investido solenemente na sua missão pelo Pai e pelo Espírito Santo. A antífona de entrada vem tirada de Mateus, capítulo 3, versículo 16 a 17. Esta antífona, ou introito, nos coloca à disposição da comunidade para que entre em oração e assim celebrar o mistério que está para iniciar, para ser celebrado, que diz: batizado o Senhor, os céus se abriram, o Espírito Santo pairou sobre eles sob a forma de pomba. E a voz do Pai se fez ouvir: este é meu Filho muito amado, nele está todo o meu amor. Pode-se seguir as leituras comuns para os anos A, Mateus, B, Marcos, C, Lucas. Ou usar as leituras facultativas para cada ano A, B e C. A liturgia diária usa as leituras comum para o ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas. Mas não usa as facultativas. A primeira leitura é do profeta Isaías.
capítulo 42, versículo de 1 a 4 e versículo de 6 a 7. É o primeiro canto do servo. O enviado pelo Pai, Deus, é manso e humilde de coração, misericordioso, luz das nações, e que faz aliança com seu Deus. Ele vai estabelecer a justiça sobre a terra. Este canto do servo, eleito de Deus, revela que Deus repousa seu espírito. Então, neste momento, nós temos uma passagem do tempo do exílio da Babilônia e quer despertar a certeza do povo exilado e derrotado que Deus se lembra do povo e lhe dá ao servo que trará a justiça. Esse texto quer trazer um alívio para o povo deprimido na Babilônia. Já o Salmo 28, 29 é uma resposta à primeira leitura. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. Javé é o rei do seu povo e deve ser reconhecido, pelo próprio povo. Ele exerce seu poder na obra da criação. Então, esse Deus que exerce o seu poder na obra da criação é também aquele que se manifesta nos fenômenos da natureza e sua ação é eficaz nos acontecimentos providenciais da história. Deus, Senhor da natureza, é aliado de seu povo, que o conheceu como Senhor e como Rei. A segunda leitura é tirada dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 10, versículo 34 e 38. Após Pentecostes, os apóstolos e discípulos iniciaram o tempo da pregação, o anúncio do Evangelho a todos os povos. Em Pentecostes se abre a porta da Igreja de Jerusalém ao mundo, pois se tornaram testemunhas de Cristo, com a difusão da Igreja acompanhada da ação do Espírito Santo, que é Deus mesmo na terceira pessoa. Nos primeiros capítulos do livro dos Atos, vemos destacar dois apóstolos, Pedro e João. João fica calado. Pedro irá tomar a iniciativa de toda a pregação. Nesta parte dos Atos, Pedro faz um relato sobre Jesus na casa de Cornélio, um não-judeu, não circuncidado, mas temente a Deus. Pedro abre a igreja aos pagãos, entrando na casa de Cornélio e os batizando. A mensagem não é só para os judeus, mas também para os pagãos, pois Deus não faz distinção de pessoas, pois lhe é agradável em qualquer nação aquele que teme e pratica a justiça. Pedro relata o que aconteceu na Judéia, a morte de Jesus e a sua ressurreição, a começar da Galileia, início da pregação do Evangelho de Jesus. Sua missão iniciou na Galileia, depois do batismo pregado por João. Este Jesus, no batismo, foi ungido com a força do Espírito Santo e passou no mundo fazendo bem e curando todos, pois o Pai, Deus, estava com ele, estava com o Filho, que é Jesus. O Evangelho é próprio do ano C de Lucas. Se trata de Lucas capítulo 3, versículo 15 a 16, depois 21 a 22. Temos dois momentos. O primeiro com João Batista. O povo pensava que João era o Messias. João vai mostrar que não, pois ele batiza com água. Água é um elemento do mundo. João só pode oferecer um sinal que o mundo dá. Água você pode tocar, você pode cheirar, você pode sentir. Mas afirma João que vai chegar aquele que é mais forte do que ele. Ele expressa sua humildade e o reconhecimento de sua pequenez. Não sou digno de desatar as correias da sandália.
Se João batiza com água, o que vem é mais forte, né, e batizará com o Espírito Santo, isto é, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa divina. João não pode dar o Espírito Santo, porque ele não é Deus. Ele só pode dar o sinal, né, que é a água, o elemento do mundo. Jesus batiza com o Espírito Santo, porque é Deus, e dá o Espírito Santo, seu Espírito. Mas Jesus, o mais forte, dá Deus na pessoa do Espírito Santo, porque ele é Deus. Mas também batizará com fogo. Fogo é o elemento de purificação que tira as impurezas. O povo recebe o batismo de João e também Jesus o recebe para santificar as águas do batismo. Enquanto Jesus orava, o céu se abriu, o céu se rasgou. O que antes estava fechado se abriu. Se trata da comunicação entre o céu e a terra. Com a morte de Jesus, o véu se rasgou e acabou a separação no templo, entre o átrio do templo e os santos dos santos. Tudo foi santificado pela morte de Cristo na cruz. E no batismo, o céu se abriu. A comunicação de Deus se realiza através do seu Filho. O Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, mas como o pouso de uma pomba, o Espírito veio pousar sobre Jesus. E do céu se tem uma manifestação do Pai a Jesus. Tu és o meu Filho muito amado. O Pai colocou nele toda a sua complacência. Eu hoje gerei significa uma entronização messiânica de Jesus. O começo de sua missão junto ao povo de Deus. O Pai revela o mistério de Jesus. Mateus não usa o tu, que se refere direto a Jesus, mas usa este pronome demonstrativo, é o anúncio público de quem é Jesus. Marcos usa o pronome tu, se referindo a Jesus. A antífona de comunhão vem de João, capítulo 1, versículo 32 e versículo 34. Eis aquele de quem João dizia: eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. A comunidade agora se prepara para a comunhão. A palavra do sacerdote, eis o Cordeiro de Deus, ele agora apresenta aquele que vamos comungar. Este é o Filho de Deus que temos em mãos e que vamos comungar, onde nós nos transformaremos naquele que comungamos. Somos cristificados pela Eucaristia. Então, este é o nosso comentário para ajudar a nossa equipe de liturgia a preparar a sua liturgia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.